Você já imaginou o que as pessoas fazem quando acham que ninguém está olhando? Nessas situações, a verdade aparece sem filtro. São momentos espontâneos, reações puras e cenas que jamais aconteceriam se alguém soubesse da câmera. Nada foi planejado, tudo simplesmente aconteceu e é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Tudo aconteceu em poucos minutos e de um jeito tão comum que ninguém percebeu na hora. Uma mulher entrou em uma loja durante o expediente, caminhou pelos corredores, olhou produtos e chegou a conversar com alguns funcionários. Nada fora do esperado. Ela parecia apenas mais uma cliente resolvendo algo simples. Em determinado momento, ela se aproximou de uma mesa usada pela equipe. Ali estavam alguns objetos pessoais, entre eles um celular que pertencia a um dos funcionários. O aparelho havia sido deixado ali por descuido, algo comum na correria do dia a dia. Foi nesse instante que a situação mudou. A mulher observou rapidamente ao redor, percebeu que ninguém estava prestando atenção e pegou o celular. O movimento foi rápido e discreto. Em seguida, ela deixou o local com tranquilidade, sem levantar suspeitas e sem apressar o passo. Quem estava trabalhando só percebeu o sumiço algum tempo depois. Quando o funcionário voltou à mesa, o aparelho já não estava mais lá. No começo, achou que alguém tivesse guardado ou que ele mesmo tivesse deixado em outro lugar. Só depois de perguntar para os colegas, veio a certeza de que o celular realmente tinha desaparecido. As câmeras internas da loja acabaram esclarecendo o que tinha acontecido. As imagens mostraram toda a movimentação da mulher, desde a conversa com os funcionários até o momento em que ela pegou o aparelho e foi embora. Era para ser só mais uma parada de Halloween, mas o que aconteceu naquela noite acabou chamando a atenção do país inteiro. Dylan Suiter, um garoto de 9 anos, estava batendo de porta em porta no dia 31 de outubro, nos Estados Unidos, quando chegou à varanda de uma casa em Vandalia, no estado de Illinois. Fantasiado como o personagem de Ryan Reynolds no filme Free Guy, Dylan se aproximou da tradicional bacia de doces. Só que havia um problema. O recipiente estava completamente vazio. Ele parou por alguns segundos, olhou ao redor e pensou no que fazer. Em vez de simplesmente ir embora, tomou uma decisão inesperada. Dylan abriu a própria sacola, pegou um punhado dos doces que já tinha ganhado naquela noite e colocou tudo dentro da bacia. Depois disso, saiu correndo para a rua como se nada demais tivesse acontecido. Toda a cena foi registrada por uma câmera de vigilância instalada na casa. O vídeo foi publicado nas redes sociais e rapidamente se espalhou, com milhares de pessoas elogiando a atitude do garoto. A história chegou até Ryan Reynolds, que não deixou passar. O ator comentou no Twitter dizendo que aquele tinha sido seu momento favorito de Free Guy no Halloween e chamou Dylan de uma lenda. A repercussão foi tão grande que o menino acabou sendo homenageado pela Câmara Municipal no dia seguinte. Para a mãe dele, Sarah Suiter, tudo isso mostrou como um gesto simples pode ir muito mais longe do que alguém imagina. Às vezes, um pouco de gentileza é o suficiente para mudar tudo. Uma câmera de segurança instalada em uma rua flagrou um homem caminhando tranquilamente pela calçada, enquanto cometia um ato totalmente inadequado em público. Tudo aconteceu em plena luz do dia, sem qualquer tentativa de esconder o que estava fazendo. No vídeo, o homem aparece andando em ritmo normal, olhando para frente como se estivesse apenas seguindo seu caminho. Em determinado momento, fica claro que ele decide aliviar a bexiga ali mesmo, no meio da calçada, sem parar, sem procurar um local mais discreto e sem se importar com a possibilidade de estar sendo visto. O registro mostra que não havia ninguém abordando o homem naquele instante, mas o local era uma área urbana comum, com comércios e circulação de pessoas. A atitude causou indignação depois que as imagens começaram a circular nas redes sociais. Não há informações sobre se o homem foi identificado ou se sofreu alguma punição após a divulgação do vídeo.
Uma câmera de segurança flagrou um homem saindo de casa para trabalhar enquanto a esposa o acompanha até o portão. Os dois conversam rapidamente, se despedem e ele segue seu caminho. Nada indica que algo fora do normal está prestes a acontecer. Mas a câmera de segurança da casa mostra que a tranquilidade dura pouco. Pouco depois do portão se fechar, outro homem aparece. Ele entra na residência com naturalidade, como se já conhecesse bem o lugar. Não há pressa nem tentativa de se esconder. Só que o inesperado acontece. O marido retorna para casa antes do previsto. A chegada repentina muda completamente o clima. Em poucos segundos, o homem que havia entrado sai às pressas. A cena fica ainda mais caótica quando o marido aparece correndo logo atrás segurando uma vassoura. Nesse momento, tudo indica que ele acredita estar lidando com um invasor ou um ladrão. A mulher surge logo ao lado, acompanhando a confusão. Não há gritos claros nas imagens, mas o corre-corre chama a atenção de quem assiste. O suposto invasor some do quadro e a tensão parece se dissipar tão rápido quanto começou. O mais curioso vem depois. O casal retorna para dentro da casa como se nada demais tivesse acontecido. As imagens mostram os dois tranquilos, trocando carinho, abraços e até beijos, no maior clima de reconciliação. Nenhum sinal de que o marido percebeu a traição. Tudo parecia normal enquanto um motorista seguia tranquilamente por uma estrada da Pensilvânia. O trânsito fluía sem grandes problemas, até que um SUV com um casal começou a agir de forma agressiva. Primeiro, o veículo ultrapassou o carro que gravava a cena. Logo em seguida, freou de maneira perigosa, forçando uma situação de risco totalmente desnecessária. A tensão aumenta quando o SUV para e uma mulher desce do veículo visivelmente irritada. Pelas imagens, dá pra ver que ela está exaltada, gesticulando e falando alto, como se tivesse certeza de que estava no controle da situação. O que ela não sabia é que a câmera usada pelo motorista não servia apenas para gravar. O sistema já havia acionado a polícia automaticamente assim que a manobra perigosa foi detectada. Pouco depois, viaturas chegam ao local. A postura confiante do casal some na mesma hora. Os policiais conversam com os envolvidos, analisam o que aconteceu e checam as imagens registradas. Não demora muito para a decisão ser tomada. Tanto a mulher quanto o homem que dirigia o SUV são detidos ali mesmo, sem espaço para discussão. Um absurdo aconteceu dentro de uma unidade de pronto atendimento e revoltou quem estava no local. Enquanto várias pessoas aguardavam na fila para serem chamadas, algumas funcionárias da saúde chamaram atenção por um motivo completamente fora do esperado. Em vez de focar no atendimento, elas estavam ocupadas arrumando o próprio cabelo. As imagens foram gravadas por uma mulher que acompanhava a mãe de 76 anos. No vídeo, é possível ver enfermeiras usando aparelhos para fazer cachos, o famoso Babyliss, bem ali na área de trabalho, enquanto pacientes continuavam aguardando. O episódio aconteceu no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal. Segundo o que foi falado depois, naquele momento não havia qualquer atendimento acontecendo, nem mesmo o pré-atendimento básico, como verificação de pressão ou triagem inicial. O vídeo se espalhou e gerou indignação justamente por mostrar algo que muitas pessoas já viveram, que é a falta de empatia de vários profissionais da saúde. Até o momento, não houve retorno oficial da unidade sobre o ocorrido. A cena parecia tranquila e até comum. Uma mulher estava à beira de um lago artificial, jogando ração para os peixes e observando o movimento da água. O ambiente era calmo, sem qualquer sinal de confusão. Tudo seguia normalmente, até que um pequeno descuido mudou o clima em segundos. Enquanto alimentava os peixes, o celular escorregou da mão dela e caiu direto dentro do lago. O aparelho afundou rapidamente, ficando visível por alguns instantes antes de sumir na água turva. Dá para imaginar o desespero.
dinheiro. Não era só um objeto qualquer, era o celular com fotos, contatos e tudo o que a gente carrega no dia a dia. Por alguns segundos, a mulher ainda parece hesitar, olhando para o lago e tentando decidir o que fazer. Mas não teve muito tempo para pensar. Sem outra opção, ela entrou na água para tentar recuperar o aparelho. O lago não era profundo, mas claramente não era um lugar preparado para alguém entrar assim de surpresa. As imagens mostram ela caminhando com cuidado, tateando o fundo até conseguir localizar o celular. Depois de alguns instantes, ela sai da água segurando o aparelho, visivelmente aliviada, mesmo sabendo que o estrago já podia estar feito. No fim, fica aquela lição simples: perto de água, todo cuidado é pouco. A situação começou de um jeito totalmente inofensivo e acabou rendendo boas risadas. Uma mulher caminhava pelo corredor de um prédio residencial quando parou em frente à porta de um apartamento. Convencida de que estava no endereço de um amigo, ela resolveu se divertir enquanto aguardava alguém abrir. Sem saber que estava sendo gravada, a mulher começou a dançar em frente à câmera da porta. Fez passinhos improvisados, caretas exageradas e até algumas poses engraçadas, como se estivesse se apresentando para alguém conhecido do outro lado. Tudo parecia uma brincadeira privada, sem nenhuma preocupação. Só que de repente uma voz saiu pelo interfone da câmera e quebrou completamente o clima. O morador perguntou o que ela queria e avisou que aquele não era o endereço certo. O choque foi imediato. A mulher percebeu o erro e mudou completamente de expressão. Visivelmente constrangida, ela pede desculpas na hora e se afasta. Dá pra sentir o desconforto pela postura e pelo jeito apressado com que ela falou. A situação poderia ter terminado ali de forma bem sem graça. Mas o dono do apartamento resolveu levar tudo na brincadeira. Ele disse que não tem problema e ainda comentou rindo que ela podia continuar dançando se quiser. A reação mudou tudo. A mulher começou a rir também, relaxou e entrou no clima da piada. Os dois acabaram rindo juntos por alguns segundos antes dela se despedir e seguir pelo corredor. Coitada, que vergonha deve ter sentido. A câmera de um parque registrou um homem que caminhava alguns passos atrás de uma mulher segurando um buquê de flores, claramente preparado para fazer uma surpresa. Ele mantinha certa distância, esperando o momento certo de se aproximar e entregar o presente. O problema é que a mulher seguia andando sem notar nada ao redor. Olhos fixos no celular, atenção totalmente voltada para a tela, ela parecia não perceber a presença dele logo atrás. Por alguns segundos, o homem ainda insiste, observa, espera uma reação que não vem. Até que ele toma uma atitude impulsiva, para no meio da calçada e joga o buquê no chão em um gesto claro de decepção. A mulher finalmente olha para trás e entende o que está acontecendo. Assim que vê a cena, o celular deixa de ser prioridade. Ela se vira completamente, reconhece o homem e percebe o presente jogado no chão. A reação é imediata. Ela corre até ele, tenta falar, gesticula e aparenta pedir desculpas. Mas o homem vai embora sem olhar para trás. No fim, ficou aquela reflexão simples. Às vezes, um momento tão bonito pode ser estragado pela falta de atenção. Durante uma festa animada em um deck à beira da água, uma mulher chama a atenção por um motivo curioso. Ela caminha de um lado para o outro, observa os arredores e olha repetidamente em direção às lanchas, claramente procurando alguém específico. Pelas imagens, fica evidente que ela está à procura do namorado. Aquele comportamento clássico de vigilância discreta, conferindo se está tudo certo, se ele não se empolgou demais ou se meteu em alguma situação estranha. Ela olha para um lado, depois para o outro, mas não encontra quem procura. O que ela não imagina é que o namorado está bem mais perto do que parece. Ele está na parte superior de uma das lanchas, com uma visão privilegiada da festa inteira. De lá ele acompanha cada passo dela e ainda registra tudo com o celular, se divertindo com a situação. A gravação mostra o momento exato em que a mulher finalmente olha para cima e percebe-o registrando tudo.
Quando ela entende que está sendo observada o tempo todo, a reação muda completamente. Não há bronca nem cara fechada. Pelo contrário, ela solta um sorriso largo daqueles bem espontâneos, mistura de surpresa com alívio e carinho. Dá pra ver que a preocupação some na hora. O clima vira cumplicidade. Um sorriso que diz mais do que qualquer conversa. A ideia parecia simples e divertida. 3 amigas estavam curtindo um dia de praia, rindo, conversando e aproveitando a areia fofa para gravar um desafio improvisado. Cada uma delas teria que dar um salto acrobático antes de cair na areia. Nada muito sério, só diversão e zoeira entre amigas. A primeira foi sem medo, correu alguns passos, ganhou impulso e executou o movimento direitinho. Logo depois veio a segunda. Ela também não decepcionou. Fez a acrobacia com segurança, caiu certinho na areia. Nesse ponto, o clima era de expectativa máxima para a terceira tentativa. A última amiga se posiciona, respira fundo e se prepara. Ajusta o corpo, corre, tenta copiar o movimento das outras e então salta. Só que nada sai como planejado. Em vez de uma acrobacia completa, o que acontece é um giro lateral meio torto, sem coordenação nenhuma. Ela cai de um jeito totalmente desajeitado, mas sem se machucar. Ela ainda termina com uma pose atlética. O resultado é imediato. Gargalhadas gerais, inclusive dela mesma, que se levanta rindo da própria tentativa. No fim das contas, ficou a melhor parte, porque cada uma faz como pode, e às vezes é isso que deixa tudo mais divertido. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.